Nós vamos conversar agora e pegar algumas percepções de advogados que têm muita experiência junto ao STF e têm uma boa compreensão sobre qual pode ser o papel do ministro Fachin junto à Lava Jato, que é isso que a gente quer saber a partir de agora, é isso que a gente vai aguardar com muita expectativa. Professor Aury Lopes Júnior, professor de Direito, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Prazer falar com você. Bom dia. Qual é a sua percepção, então, assim, objetivamente, sobre o ministro Fachin? Olha, Daniel, o ministro Fachin é um ministro extremamente sério, obviamente, uma pessoa digna, honrada, muito firme nas suas posições, mas é uma pessoa muito agradável, de fácil trato, recebe muito bem os advogados, recebe muito bem todas as partes. Então, o sorteio dele, claro, foi uma grande casualidade, porque, como você falou, ele foi em pé no Rio Grande do Sul, toda a vida dele foi no Paraná, foi em Curitiba, ele foi professor da Universidade Federal do Paraná por muito tempo, décadas, foi colega, inclusive, do Dr. Sérgio Moro por muito tempo lá, eram colegas de universidade como docentes, e a expectativa é boa, no sentido de que é um ministro muito competente. Claro que a única ressalva, a única preocupação que se tem, como é sabido, é que o ministro Fachin é alguém que construiu a sua carreira no direito civil, ele é um civilista, ele não tem tradição nenhuma no direito penal, enfim, então ele vai depender muito da equipe dele, que é uma equipe muito qualificada, mas que vai ter dois desafios, né? Ao mesmo tempo conhecer um maxi processo, que é o caso da Lava Jato, dos seus diferentes desmembramentos ali, que são vários inquéritos, se fala em 40 inquéritos, 100 delações que podem gerar 100 processos ou não, enfim, é um número. O que pode acontecer a partir daí é um número bastante elevado de demanda, todas na esfera penal. Então ele tem o desafio de conhecer essa matéria que ele já decidiu em algumas questões pontuais, mas não conhece essa totalidade. E além disso, a matéria, que é uma matéria bem complexa, a gente está trabalhando com uma criminalidade organizada, macroeconômica, enfim. Em suma, sim. Não, diga, conclua, por favor. Vai ser um grande desafio. Agora, ele é um ministro muito competente, ele vai dar conta disso. Ele vai ter que contar com um bom gabinete, e aí o que se fala é isso, né? Quem ficará ou quantos ficarão do gabinete do ministro Aury para assessorá-lo nessa transição e talvez até continuar, que seria o ideal. Ele era o preferido de quase todo mundo, e aí, por coincidência, deu o nome dele no sorteio. Ontem, muitas dúvidas surgiram sobre isso. A gente sabe que o algoritmo, ele, de certa forma, favorece o ministro Fachin, porque, afinal, ele era o que tinha menos processo. Não. O senhor acredita nesse sistema de distribuição, na independência desse sistema de distribuição? Olha, Rosane, eu vou dizer uma coisa. Claro que a gente acredita, não tem nenhum motivo para lançar dúvidas sobre a seriedade desse sorteio. Claro que foi uma imensa casualidade, realmente ele era, aspas, o mais preferido ali, no que se falava de bastidores, inclusive por parte da própria presidência do Supremo, pela postura. Ele é um magistrado muito discreto, não é uma pessoa polêmica. O ministro Fachin, ele está no Supremo há um ano e pouco, mas ele não tem um lugar demarcado no sentido de uma posição firme que se possa dizer, bom, o perfil dele é esse. Não, ele é muito discreto, não tem um volume de julgamento na esfera penal para se definir. E veja, ele está chegando numa turma que tem nomes fortes, quer dizer, o ministro Celso de Mello, decano, é uma sumidade, uma pessoa, enfim, já se sabe o perfil. Gilmar Mendes, um constitucionalista polêmico, claro, todos muito competentes, mas já se sabe o seu perfil. Dias Toffoli também, um ministro muito bom, em que pese se vê muitas críticas sobre ele. Eu acho que ele é um ministro muito competente, decide de forma muito coerente, mas tem um perfil de decisão. E o ministro Lewandowski foi presidente do Supremo, todos conhecemos o perfil. Agora o Fachin, ele é realmente não se tem um perfil desenhado ainda para dizer, vai provavelmente decidir assim ou assado. Agora esse sorteio foi uma grande casualidade. Eu até, sinceramente, acho que podia ter sido um pouco mais transparente, não tem por que não ser público um sorteio como esse. E por que não fazer entre todos os integrantes do Supremo? Mas aí é uma opção da presidente, e se escolhe, o regimento realmente permite. Poderia ter sido feito um sorteio de uma maneira aberta, clara, sabe? Mas... Sua percepção conhecendo o ministro Fachin, levanta ou não levanta o sigilo? Pois essa é uma questão muito interessante. Ele é muito discreto. Eu diria assim, e agora eu estou no campo do achismo, da futurologia, sabe, uma postura pessoal aqui. O que é permitido também, tá, doutor Aury? Então aqui deixamos de lado a técnica, estou falando, sabe, poderes mediúnicos. Mas eu, sinceramente, eu acho que ele não vai levantar o sigilo, não assim, não agora,
porque eu não sei, ele não chegaria nessa turma, nesse processo, talvez, causando esse estradalhaço que possivelmente geraria. Eu acho que as delações... A delação é uma matéria muito sensível, sabe, escola? Muito sensível. Porque todo mundo diz, não, a delação, ela não é prova. Ela é uma fonte que pode conduzir a outras provas. Ninguém pode ser condenado com base na delação. Bom, isso é o que se escreve, mas na prática, o que nós estamos vendo é uma degeneração da valoração probatória das delações. Infelizmente, sim, as pessoas estão sendo condenadas só com base em delações. Então, eu acho que a gente tem que ter cautela. E se você não for condenado criminalmente com base numa delação, você vai ser condenado pela opinião pública ao ser mencionado numa delação, porque as pessoas também tendem a fazer um juízo muito rápido em cima disso. Então, em suma, eu acho que ele não vai levantar esse sigilo, não agora, não chegando. Doutor Aury Lopes Júnior, muito obrigado pela sua atenção nesta manhã conosco. Um bom dia, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, bom dia, Daniel, Rosane, um abraço para vocês. Advogado Aury Lopes Júnior. Agora, doutor Marcelo Peruquim, que sempre nos socorre aqui em matéria jurídica também, tem atuação junto ao Supremo Tribunal Federal. Doutor Peruquim, bom dia. Bom dia, escola, bom dia, Rosane. Deixo meu abraço também ao professor Aury, que estava ouvindo a entrevista. O senhor concorda com ele, vai na mesma linha? Qual é a sua percepção e a sua reação em relação ao ministro Edson Fachin e a escolha dele? Concordo quase integralmente com tudo que o professor Aury mencionou. Eu considero que o sorteio entregou o caso Lava Jato em boas mãos. É um ministro discreto, tem muita qualificação acadêmica, ele tem toda a formação dele na PUC de São Paulo, nos cursos de pós-graduação. Ele foi advogado no Paraná desde 1980 e tem uma carreira acadêmica invejável no âmbito do direito civil e do direito constitucional. É verdade, o professor Aury observa bem, ele não tem uma tradição em processos de natureza criminal, mas eu entendo que a qualificação técnica que ele possui lhe dará condições de conduzir bem o caso no Supremo. Doutor Peruquim, a escola perguntou ao doutor Aury, faço eu ao senhor a mesma pergunta, porque toda a nossa curiosidade até porque a gente não conhece suficientemente o ministro Fachin, o levantamento do sigilo, na sua opinião, ele deverá ocorrer em quanto tempo? É coisa para agora? Ou assim que começarem os vazamentos seletivos, o ministro levantaria o sigilo? Essa questão, eu observei que vocês indagaram o professor Aury e eu quero trazer um elemento que me parece relevante nessa apreciação. Há uma questão legal aqui. A Lei 12.850 de 2013, que foi a lei da organização criminosa, ela tem um dispositivo expresso que determina que no caso de colaboração premiada, o sigilo só deva ser levantado quando recebida a denúncia. Ou seja, do ponto de vista legal, esse sigilo não deveria ser levantado. Mas tem brecha para exceção? Porque o ministro Aury levantou alguns sigilos, né? Tem. A possibilidade de não se cumprir o ditame da lei ordinária, que é o caso que eu citei, é uma construção, por exemplo, à luz do princípio da publicidade. Ou seja, se começarem a ocorrer vazamentos, ou mesmo que não ocorram, o ministro e o relator poderia levantar o sigilo, se valendo, por exemplo, do princípio da publicidade. Só que há uma questão também importante, na minha opinião, é que o levantamento prematuro de sigilo de uma colaboração premiada pode prejudicar as investigações que se desenrolarão a partir de agora. Porque o procedimento é remessa dos autos ao Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal requisitará as respectivas investigações. Aquelas em relação às pessoas que detenham prerrogativa de foro perante o próprio Supremo, as que não detenham prerrogativa de foro, pode ser inclusive diretamente nos estados em que a matéria esteja afeta. É claro que se o sigilo for levantado prematuramente, as investigações futuras ficarão prejudicadas. Esse sopesamento é que o relator deve fazer. Então eu vejo com muita clareza, se ele seguir o ditame legal, ele não levanta sigilo nenhum, para que levante sigilo só se ele estiver convencido que não haverá prejuízo nas investigações. Sua percepção conhecendo o ministro Fachin? E aí, de novo, dando licença para o senhor fazer um exercício de futurologia aí. Se ele não alcançar o binômio que eu referi agora, convicção de que não haverá prejuízo,
e supremacia da publicidade em relação à lei, ele não levantará o sigilo. Na minha opinião, a tendência é que não levante o sigilo. Tá certo. Doutor Peruquim, olha, muito obrigado mais uma vez por contribuir conosco. Um bom dia, bom trabalho, boa aula para o senhor. Agradeço, um abraço a todos. Valeu, doutor Marcelo Peruquim, professor de Direito.